certo? Só recapitulando, gente, na aula passada, nós falamos sobre o modo de vida na Mesopotâmia. Vimos como era o poder, que era uma sociedade que o poder é patriarcal, o poder é exercido pelo homem, certo? O homem é a figura central de poder nessa sociedade. Vimos que a mulher nessa sociedade ela não contava com direitos, ficando submissa sempre à autoridade masculina. Vimos também sobre vestuário, sobre como eram os casamentos, a existência do dote, né, nos casamentos. Vimos os utensílios que usavam enfeites na cabeça de diamantes quando eram ricas, de pedras preciosas, já braceletes, brincos. Estudamos um pouco a respeito do modo de vida, moradias, como eram as cidades. Vimos que existia uma separação muito clara, né? No melhor lado da cidade ficava a casa dos ricos e poderosos, e na parte mais distante do templo, né, ficava a moradia dos pobres, né? Então, vimos um pouco a respeito de como era a vida na Mesopotâmia. Muito superficialmente, porque a gente não pode reconstituir 100% do que acontecia. Hoje, nós vamos falar a respeito da economia e o trabalho. E vamos começar a aula de hoje com a leitura de Ana Júlia. Depois de Ana Júlia, eu gostaria que Samara, por gentileza, pudesse Isso ler é o segundo, marcação, é metade do segundo misericórdia. parágrafo. Oi? É festa em Ipanema, querida. Festa em Ipanema. Samara, você vai ler até Rio Tigre e Eufrates. A partir daí, quem vai ler para nós é Pedro Gabriel, até o fim do parágrafo. Vai, Ana Júlia, começa aí a festa em Ipanema. Espera aí, só um minuto. É só o primeiro parágrafo. Isso mesmo. Assim como no Egito Antigo, as relações econômicas na Mesopotâmia eram dirigidas pelo Estado, responsável pelo controle da produção, do recrutamento da mão de obra e da cobrança dos impostos. A agricultura era estimulada por meio da construção de represas, reservatórios e canais de irrigação, que regulavam a capacidade e a distribuição das águas dos rios Tigre e Eufrates. Gabriel? No vale fluvial mesopotâmico, as cheias eram mais volumosas e irregulares do que as ocorridas no vale do Rio Nilo. Continue. Tá? A atividade agrícola se concentrava ao sul do território mesopotâmico. E os principais produtos cultivados eram o trigo, o centeio e a cevada e o gergelim. Ótimo, muito bom. Gente, então, primeira coisa que vocês têm que perceber é, assim como no Egito, a Mesopotâmia tinha muitas coisas em familiar, né, que eram muito parecidas ou idênticas com o Egito. Na Mesopotâmia, assim como no Egito, quem controlava era o Estado. O Estado, gente, só para ficar muito claro, que a gente fica sempre escutando essa palavra, Estado, Estado, Estado. Estado, entenda por Estado, é o conjunto de instituições criadas, né, para governar. Então, o conjunto de organizações criadas para governar uma cidade é o que nós entendemos por Estado, certo? Então, o Estado existe uma estrutura
que faz com que dê governabilidade ao imperador, ao rei, etc. Porque imagina só, sinceramente, a gente está aqui nessa aula agora. Se todo mundo que está aqui nessa aula me perguntar uma coisa ao mesmo tempo, será que eu vou ter como responder a todos ao mesmo tempo? Não. Vai, Não, só ter calma. não, de forma alguma. Então, se é um professor para 12 alunos, eu não consigo responder a todos ao mesmo tempo. Imagina só um rei governando milhares de pessoas, se ele vai conseguir atender à vontade de todos ao mesmo tempo. De forma alguma. Então, por isso é que criaram-se instituições que auxiliam os reis, imperadores, presidentes a governar, certo? Então, esse conjunto de instituições que ajuda o rei ou o presidente a governar é chamado de Estado, tá bom? Então, o Estado, na Mesopotâmia, era ele quem controlava, quem era responsável pela produção de alimentos, né? Pelo recrutamento, né? Por escolher quem ia trabalhar em determinadas funções e pela cobrança de impostos. Naturalmente, por ser uma civilização que vivia às margens do rio Tigre e Eufrates, é uma coisa natural você entender que a agricultura é o forte nessas civilizações. Tanto no Egito como na Mesopotâmia nós vamos encontrar uma grande agricultura. Por quê? Porque estão próximos dos rios, existem represas que são construídas, reservatórios que são grandes armazéns para armazenar água, né? E canais de irrigação que são construídos, desviando o fluxo do rio para outro caminho, para irrigar áreas que naturalmente são secas. Além do que, gente, também o meio de transporte principal desses povos era o rio. Tem isso um ponto muito importante também, né? Vale ressaltar que os principais produtos que eram plantados na Mesopotâmia eram trigo, centeio, cevada e gergelim. O gergelim hoje ele é muito conhecido porque é aquelas bolinhas que ficam No em pão do cima do hambúrguer. pão de hambúrguer. Exatamente. Um comedor de hambúrguer conhece muito bem gergelim. Então, vamos Conheço sim, continuar. conheço bem. Até aí, gente. Alguma dúvida? Não. Professor, Oi, duas. diga aí. Existia cerveja lá já? Sim, já se existia Sim. cerveja sim, mas é uma cerveja artesanal e sem álcool, diferente da cerveja de hoje, certo? Então, eles, E pegavam o grão da cevada, né, que é uma das matérias-primas da cerveja, e eles faziam uma bebida à base de cevada, que podia ser chamado hoje, né, de cerveja, mas já se existia cerveja sim. E qual é a segunda pergunta? tem outro meio de transporte, além Sim, do claro, rio? eles já tinham cavalos, carroças, carros. Carro que eu digo aí eram estruturas puxadas a cavalo ou levadas pelos escravos. Esses eram os carros, não eram esses carros que a gente conhece hoje, com motores, Carreta. pneus e etc. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Podemos continuar, né? Não. Então, Dadá, vai ler o próximo parágrafo. Dadá, por favor. Francisco Adalwetson. Depois de Francisco Adalwetson, eu gostaria que Micael lesse o próximo parágrafo. E depois de Micael, eu gostaria que Ana Beatriz. Oi? Cadê? Além da agricultura. Terceiro parágrafo na página 35. Os mesopotâmicos defensores a pecuária, criando sobretudo ovelhas. Isso. Continue, por favor, Dada. Lê o próximo. Os cereais e a lã se tornaram os principais para exportação da região mesopotâmica. Ok, obrigado. Só um minutinho, viu? Deixa eu só explicar isso aqui. Então, além da agricultura,
outras coisas eram desenvolvidas também e que movimentavam a economia da Mesopotâmia, que geravam riqueza. Então, além de plantação de agricultura, tinha a criação de rebanhos, como a pecuária. Então, lá se criava bois e também, bois não, principalmente caprinos, ovelhas e bodes. Poucos bois, mas se criava principalmente caprinos e ovinos, ovelhas, certo? Também, gente, eles davam muita importância a cereais e a lã. Por que que as ovelhas eram tão importantes? Em algumas épocas do ano, era extremamente frio essa região. Então, as ovelhas, elas poderiam ter retirado sua lã e essa lã servia para fazer roupas quentes para o inverno e também para exportar, para vender para outras regiões que não tinham matérias-primas como se tinha na Mesopotâmia, devido à riqueza dos rios. Micael, por favor, o próximo. Depois de Micael, Ana Beatriz. Qual que é o parágrafo aí? Isso, apesar de a atividade achou? Apesar. É o quinto parágrafo. Não. Começa do início do tópico, na página 1, 2, 3, 4, 5. São dois parágrafos bem pequenininhos que tem antes dele. Além da agricultura e os cereais. Aí é o seguinte, apesar de a atividade agrícola... Olhe na tela... Achei. Achou? Vai lá. Apesar de a atividade agrícola ser a base da economia praticava ser nas cidades uma intensa atividade artesanal e mercantil, descascando-se a metalurgia, a fabricação de joias e a produção de tecidos. Ana Beatriz. A geografia, plano, território e as práticas econômicas desenvolvidas fizeram de suas cidades importantes entre postos comerciais do mundo antigo, interligando as regiões da Ásia Menor, atual Turquia, com as regiões do Cáucaso no Oriente. Assim, a Mesopotâmia se afirmou como um estratégico centro distribuidor do comércio internacional. Ótimo, muito bom. Então, principal, gente, dessa região era a agricultura. Mas isso não quer dizer que só tinha isso, né? Então também existia um comércio muito grande, certo? Artesanato e atividades mercantis. Quando eu digo uma atividade mercantis, entendo uma atividade de compra e venda de coisas, certo? Então, o artesanato destacava-se, por exemplo, a metalurgia, que é a produção de peças de metal, certo? Então já existia uma atividade metalúrgica. Eles já produziam diversos artigos de metal, desde utensílios como facas, colheres, garfos, a armas, escudos, a peitorais, elmo para as guerras, né, e etc. Também a fabricação de joias e a produção de tecidos, certo? Uma coisa muito importante que fez com que essa região se desenvolvesse muito, crescesse e se tornasse importante é o fato deles se encontrarem em uma imensa área de planície. Então não se tinha dificuldades, não se tinha obstáculos naturais, montanhas, serras, que dificultassem as viagens. Então as viagens eram bem tranquilas, era uma grande planície. Então isso fez com que essa região se tornasse um ponto estratégico entre o Oriente e o Ocidente. Então, os produtos que vinham da Índia, China, chegavam muito facilmente na região da Mesopotâmia. Os produtos que vinham da África, da Ásia Menor, no que hoje é a Turquia, também conseguiam chegar muito facilmente. Então, é uma região que se tornou muito dinâmica e se tornou um forte polo comercial
internacional naquele tempo. Então, a Babilônia era um lugar onde você conseguia encontrar tudo, praticamente. Tudo que se imaginava ter naquele momento do mundo, você conseguia encontrar na Mesopotâmia. É tipo assim, hoje aqui, se a gente quer comprar alguma coisa moderna no Brasil, qual é o estado que a gente deve ir para encontrar as coisas mais modernas no Brasil? Qual é o estado? São Paulo. Internet. São Paulo, pronto. Internet. Era mais ou menos assim. As pessoas que viviam em regiões vizinhas, países vizinhos, quando precisavam comprar alguma coisa bonita, luxuosa, eles iam para onde? Para a Mesopotâmia, porque lá esses produtos existiam por conta dessa grande atividade comercial e mercantil desenvolvidas nessa região. Bom, vamos continuar. Agora eu gostaria de pedir que Gabi, certo? Depois de Gabi, André. Depois de André, Davi. E depois de Davi, Maria, pudessem ler os 4 próximos parágrafos. Gabi primeiro. Cadê, professor? Sem a existência de uma única moeda, as negociações comerciais eram feitas por meio da troca de ouro e de prata pelos diferentes produtos do território mesopotâmico. Em relação à força de Não trabalho, entendi nada. Continue, André. Pode Problema continuar. seu. os camponeses eram a principal fonte de mão de obra, desde a civilização. Pode continuar. Pelo direito de viveram nas terras pertencentes aos reis, sacerdotes e nobres. Os camponeses se cumprimentaram a pagar impostos com produtos e com trabalho, participando da construção e de obras públicas. Ok. Davi e depois Maria. Havia também trabalhadores escravos que poderiam ser pessoas subjugadas em guerras relacionados de conquistas ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Pode continuar, até o final do parágrafo. Os escravos podiam ser direcionados em construção de grandes obras ou produção agrícola. Vai, Mary. Apesar de existir a escravidão por dívidas, os governantes mesopotâmicos proviam periodicamente o perdão de dívidas para aliviar as tensões sociais e evitar revoltas de camponeses endividados. Ok, gente, então, antes de eu explicar, deixa eu só falar uma coisa. Vamos procurar lembrar que esse é um espaço de aprendizado, certo? Então, vamos usar o chat para assuntos da aula, fazer pergunta da aula, fazer colocações da aula. Vamos parar de ficar trocando ofensas no chat ou de ficar com grosserias no chat, por favor, certo? Então, vamos lá. Eu vou só falar isso para a gente poder não criar nenhum tumulto maior. Então, se não entender, preste atenção. Depois você pode fazer uma pergunta com relação à parte que foi lida, se não entendeu, certo? Mas vamos evitar estar fazendo comentários desagradáveis para não gerar problema e tirar o foco principal, que é a explicação e a atenção no conteúdo. Tá bom? Gente, então naquele tempo não existia dinheiro. Certo? Então, as coisas eram compradas ou vendidas e eram pagas com ouro ou prata. Ou até mesmo, gente, com trocas de mercadoria. Não está dizendo aí não, mas também existiam as trocas de mercadorias. Então, às vezes, o cara chegava com trigo, queria trocar por cevada. Trocava e ficava por isso mesmo. Mas quando você não tinha mercadorias, quando você queria comprar alguma coisa, aí sim é que você usava ouro ou prata. Mas quando você chegava com mercadoria, você chegava com tecido, você levava alguns metros de tecido,
e trocava por outra coisa que você quisesse. Acontecia muito isso também. Gabi, o que é que eu falei, Gabi? Por favor, Gabi, vamos prestar atenção. Já acabou o assunto, Gabi. Ok? Bom, quem eram os principais trabalhadores nessa sociedade mesopotâmica? Eram os camponeses e os escravos. Os camponeses eram pessoas que viviam nas terras dos nobres, das pessoas ricas. E em troca de viver nessas terras, elas tinham que pagar impostos e trabalhar nas terras dessas pessoas. Já os escravos eram pessoas que eram capturados em guerras, como a gente já falou, né? Ou mesmo aquelas pessoas que não conseguiam pagar as dívidas. Mas depois de um tempo, as pessoas que se tornaram escravos por não conseguirem pagar as dívidas, elas eram libertadas da condição de escravo. Então, se eu estou devendo 5 mil e eu vou ser escravizado porque eu vou pagar esses 5 mil, então se estipula um tempo de escravidão. 5 mil não é um valor suficiente para que eu passe o resto da minha vida como escravo. Então, tipo assim, vamos usar o salário mínimo como base. O professor Raimundo está devendo 5 mil. Então, ele vai trabalhar 5 meses, porque basicamente, né, mil a cada mês, o salário mínimo é R$ 1.000, por exemplo. Ele trabalha por 5 meses como escravo, e aí ele quita sua dívida e depois ele é liberado da condição de escravo. Então, a condição de escravidão por dívida, ela era temporária, não era permanente, certo? Então, a pessoa era colocada como escravo e depois era restituído sua posição social dentro daquela sociedade onde ele vivia. Alguma dúvida, gente, sobre esse tópico da economia? Diga, Gabriel. Lá tinha despesa da casa, tipo. Não entendi. Pergunte de novo, por favor. Comida, energia. Não, primeiro Lá tinha energia. despesa de casa? Sim, claro, sim. Sempre teve despesa de casa, mas esqueça questões como energia, porque não existia energia, né? Mas se tinha despesa sim, sempre teve que comprar comida, sempre teve que comprar as coisas que precisavam no dia a dia, porque é diferente. Naquele tempo não existiam, por exemplo, lojas de roupas. A maioria das roupas que as pessoas usavam, quem fazia eram as próprias mulheres em casa. Certo? O que se vendia era o tecido, por exemplo. E elas faziam as roupas em casa. Certo? Mas sempre se teve despesas, sim. Então sempre tinha que comprar as coisas que precisavam. Ervas quando se ficava doente. Não tinha remédio, mas eles usavam muitas ervas. Quando as pessoas ficavam doentes, usavam muitas ervas para fazer chá, para fazer lambedor e etc. Então sempre tinham que comprar as coisas que precisavam. Certo? Então, continuando agora. Agora, gente, a gente vai falar da questão da religião, certo? A religião e a cultura mesopotâmica. E quem vai começar a ler esses parágrafos aqui vai ser Luan, Kathleen e depois Ana Júlia. Primeiro Luan, depois Kathleen e depois Ana Júlia. De novo? Sim, senhora. Sim, a senhora. A gente vai fazer a segunda rodada agora. Depois de você, todos os outros que já leram vão ler também. Vai, Luan. Cadê tu, Luan? É Luan, Kathleen e eu, é? Isso, Luan, Kathleen. Vamos começar por Kathleen, porque acho que o Luan deve estar com algum problema, porque o microfone dele está aberto e fechou agora. Oi, Sayonara, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, vamos lá, gente. Vai, Kathleen, depois Ana Júlia. Vai falar alguma coisa, Sayonara? Tá certo. Não, entrei só para ver mesmo. Tá certo. Igual a Zé Matuto, né? Só para ver como é que é, né? Isso. Tá certo. Vai, Kathleen.
Os mesopotâmicos eram politeístas e seus deuses personificavam as forças da natureza. Ana Júlia. Cada cidade possuía o seu deus protetor, considerando o dono de todas as terras e honra do qual eram realizadas homenagens e procissões, além da construção dos grandes templos. Isso, muito bom. Finalizando aí, Davi, por favor. Onde eles estão? Último parágrafo da página 35. Tá no finalzinho. Diferente de outras religiões da antiguidade, em especial a egípcia, os mesopotâmicos procuravam viver e valorizar de maneira intensa a vida presente, buscando a obtenção das recompensas terrenas e imediatas. Isso, gente, se você parar para pensar, parece com quem? Parece com nós mesmos, né? Na nossa sociedade, nós vivemos uma expectativa religiosa muito parecida com essa. Nós fazemos as coisas certas aqui, nós seguimos os mandamentos, porque nós temos uma promessa de que se seguirmos os mandamentos assim, nós vamos para o céu, viver com Deus, não é isso? Então, as religiões que se desenvolveram na Mesopotâmia têm um grande forte, uma grande semelhança com as religiões atuais. Óbvio que tem as diferenças. Quais são as diferenças, gente? A principal diferença da religião atual com a religião mesopotâmica que a gente está falando aqui. Quem consegue me identificar? Igreja? Como? Esse é um ponto. Casa de Deus, igreja. Isso é um ponto. Naquele tempo, só existia o templo central. Hoje, existem muitas igrejas. Esse é um ponto muito bem observado. Tem mais alguns pontos. Outro ponto que vocês poderiam me dizer. Está no texto aí. Se vocês olharem no... Como é, Micael? Tem um Deus desse povo que parece que para fazer negócio lá para ele dava sangue. As ofertas, os sacrifícios também. Também, isso mesmo. Naquele tempo se fazia sacrifícios, né? Morte de animal e até mesmo em algumas culturas, morte de pessoas, viu? Muitas pessoas foram sacrificadas para agradar os deuses. Hoje não tem isso também. É outra diferença. No texto, o primeiro parágrafo, ele diz uma diferença muito grande em relação à nossa religião hoje. Qual é essa diferença que está sendo dita aí? Que os deuses personificavam as forças da natureza. Ainda não é essa. Mas essa também é uma diferença. E cada cidade tinha seu protetor. Não, isso daí também não é, porque hoje em dia cada cidade... Os mesopotâmicos eram politeístas, isso mesmo. Eles acreditavam que existiam vários deuses. Para nós, existem vários deuses? Não. Então essa é a principal diferença, né? Com relação a esse ponto que foi falado anteriormente, né? Hoje em dia é a mesma coisa. Quer ver? Ó? Por exemplo, lá em Santa Cruz, tem uma imagem bem grande de uma padroeira. Qual é a padroeira de Santa Cruz? Alguém lembra o nome daquela estátua, daquela igreja bem grande que tem lá em Santa Cruz? Qual é aquela? Santa Rita, gente. Santa Rita de Cássia, é a padroeira de Santa Cruz. Já lá em Touros, por exemplo, é Santa Luzia. Lá em Caicó, já é Santana. Estão entendendo? Então, até hoje, ainda se existe essa questão da padroeiragem, né? Patronagem. Então, cada cidade católica, né, tem o seu próprio padroeiro, até hoje, né? Então, tem esse ponto aí também que se torna, até certo ponto, semelhante, né, com o que eles acreditavam. Continuando, mais 2 parágrafos aqui. Eu preciso de mais 2 pessoas. Deixa eu ver quem. Maria e depois Pedro Gabriel. Suas principais divindades eram antropomórficas,
constituídas das mesmas qualidades e imperfeições da natureza. Muito bom. Vai, Gabriel. Natureza humana. Esse que eu esqueci. Peraí. Página 36, segundo parágrafo. No campo das artes, a arquitetura foi a principal manifestação desenvolvida pelos povos mesopotâmicos, destacando-se em especial a construção de templos religiosos ou zigurates, além de imponentes palácios. Isso, muito bom. Então, gente, os deuses mesopotâmicos, eles acreditavam que tinham uma forma antropomórfica. Então, eles conseguiam mudar a aparência deles para serem animais também, para serem seres humanos. Então, eles conseguiam mudar, morfar, né? Não é assim que os Power Rangers dizem? Quem é que lembra como é que os Power Rangers diziam? Como é que os Power Rangers diziam? Hora de morfar. Não, Gabriel, faz aí, Gabriel. Como é que o Power Ranger fazia? Mostra aí pra gente, mostra aí. Fica em pé e faz aí, vai. Eu quero ver. Vai, Gabriel. Eu também quero ver. Peraí, doido. Liga a câmera, meu filho. Como é que ele vai ver? Você ligou a câmera? Que eu tô criando coragem. Peraí, que eu tô criando coragem. Vai, Davi, você é o Ranger azul. Aí, Gabriel falou, nós queremos Vai, ver. Davi. Você é o Ranger azul, Davi. Vai lá, você é o Ranger azul. Vai. Tô sem coragem, faz Ana tempo. Beatriz, você é a Ranger amarelo. Vai. Sou nada, nem gosto. Pronto, Gabi é a Ranger rosa. Vai, Gabi. Tenho coragem de fazer isso há 1000 anos. Vai, Gabriel. Vai lá. Vai, Gabriel. No 3, Gabriel. No 3, viu? No 3. Quero tirar um print agora. No 3. Corajoso, rapaz. No 3, viu? 1, 2, 3. Vai. Vai, porém. Vai, Gabriel. Eu tirei 20. Valeu, Gabriel. Pagou o mico do dia. Valeu. Gostei. Bom, então quando ele morfava, né? Quando os Power Rangers morfavam, eles se transformavam. Eles deixavam de ter a forma humana e passavam a ter aquela forma revestida por aquela roupa especial, né? Então isso é morfar, é mudar, é transformar. Então eles eram antropomórficos, os deuses mesopotâmicos. Eles podiam assumir outras formas, inclusive formas de animais. Valeu? Você é o Ranger vermelho, Pedro Gabriel? Bom, tá certo, vamos lá. Gente, aí, já na arquitetura, certo? Na cultura, nas artes, nós vamos identificar como principal legado, principal elemento da cultura mesopotâmica, a arquitetura. Construídos e que estão erguidos até hoje grandes estruturas, como palácios, como templos, zigurates, né, como eram chamados. Então, a arquitetura desse povo se destacou muito, certo? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma das mostras artísticas do povo mesopotâmico. Nós temos aqui a representação do dragão, que era a representação do deus Marduk. Então, o deus Marduk ele podia ser representado também pela figura de um dragão. Então, ele tanto podia ser representado como um homem, como a forma de homem, né, melhor dizendo, e a forma de um dragão, mostrando aqui, né, a questão da antropomorfação desses deuses, né? Bom, então, continuando, parágrafo a seguir. Depois eu quero ver esse print, viu? Eu quero que mande para mim esse print, para mim colocar no grupo, depois a gente vê Gabriel morfado. Tá certo, mano. Eu vou denunciar você. Depois eu vou fazer a montagem, pode mandar. Eu não tirei o print na hora não, tirei antes. Ah, que pena.
Tudo bem, mas eu tenho. Eu vou botar o vídeo. Eu vou fazer o seguinte. Como eu vou colocar o vídeo no grupo depois, aí você pode fazer o print no momento certo no seu celular. E aí a gente faz a morfagem, bota a roupa vermelha dele de Power Ranger, certo? Isso mesmo, aí eu vou botar Quem se encarrega de fazer a montagem para mim? O senhor vai colocar no Todo YouTube? mundo, bora todo mundo, que vai ser muito trabalho só pra pessoa. Ainda bota um Pronto, Você vai cabelo querer pronto. colocar o vídeo no YouTube? Show de bola. E aí a gente bota Gabriel mofado no perfil do sexto ano, a foto do perfil. Meu Deus, meu Deus. Se precisa eu mudar até a foto do meu perfil pra Gabriel mofado. Eu vou colocar minha foto no perfil. Eu também vou colocar. Tá bom, gente, vamos lá. Vamos continuar. Por favor, agora, André, por gentileza, leia o próximo parágrafo aí, André, por favor. Durante o governo de Nabucodonosor, Isso, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Foram construídas 3 obras símbolos da arquitetura mesopotâmica: o Templo Marduk ou Zugurate de Babilônia, Porta dos Deuses em hebraico, Está. Sim, desculpa, vai, continue. Eu confundi, continue, desculpa. com 215 metros de altura, os jardins suspensos da Babilônia e portas de Istar, Está. os temas religiosos e militares foram os princípios da escultura e da pintura, destacando-se os baixo-relevo assírios que decoravam templos e palácios. Isso, gente. Então, olha só. A arte e a arquitetura desse povo foi tão importante, eles construíram prédios tão importantes e tão belos que destacam-se esses, mas não só tem esses, certo? O único desses três aí que foram comentados que não existem mais são os jardins suspensos da Babilônia. Mas até hoje ainda existe o Templo de Marduk, ou como era chamado, né? Zigurate de Babilônia, certo? Que ele tinha 215 metros de altura, viu, gente? Imagina só um povo que há 2.800 anos atrás foi capaz de construir um prédio com 215 metros de altura. Olha só como é hoje. Aqui em Natal, nós não temos nenhum prédio com essa altura, para você ter uma ideia. Certo? Aí também destacam-se os jardins suspensos, que não existem mais, e a Porta de Istar, que era uma grande construção também, que restam as ruínas apenas. Certo? Também eles faziam como temas religiosos, né, nos templos, paredes em alto relevo, faziam esculturas como essa que nós vemos aqui abaixo, né, que era da escrita cuneiforme, que era a antiga forma de escrita que eles utilizavam. Certo? Vamos lá. É exatamente sobre isso que a gente vai continuar a leitura aqui. Por favor, agora eu queria que Ana Beatriz lesse o próximo parágrafo. Vai, Ana Beatriz, por gentileza. É esse que está embaixo da imagem? Isso, é. A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos povos sumérios, foi adotada por outros povos mesopotâmicos. Produzida por meio de cunhas sobre a argila, foi um dos primeiros códigos escritos na humanidade. Isso, né? Ah, professor, não sei o que é escrita cuneiforme. Ao lado tem um box explicando perfeitamente que é a forma de escrever que se desenvolveu na Mesopotâmia, certo? O que vale a gente lembrar aqui é que essa forma de escrever, que utilizava cunhas, que eram objetos pontiagudos, né? Ele escrevia na argila. Ele pegava aquela argila, amolecia, colocava sobre uma base, né? Uma tábua, e ali ele escrevia. Depois que escrevia sua mensagem,
ele colocava aquela argila no forno para cozinhar. Depois que ficava duro, ele retirava. E aí ficava aquela placa de argila. Essa forma de escrever é chamada de escrita cuneiforme e foi utilizado tanto pelos sumérios como por muitos outros povos da antiguidade, certo? Continuando, já na página 37, bom? Vamos lá, página 37, por gentileza, Michael. Vai, Michael, eu próximo aí, Michael. Depois de Michael, por favor, eu gostaria de pedir que... Luan, tá aí, Luan? Tá me ouvindo agora, Luan? Consegue? Tô. Pronto, depois que Michael lê, você lê o parágrafo seguinte, viu? Tá. Página 37. É no campo jurídico, é? Campo jurídico. Não, você lê o primeiro, Michael, eu leio o segundo. A literatura? Isso, exatamente. A literatura se caracterizou pelo gênero épico, destacando, entre outras obras, a poesia da criação que narra Epopeia da criação, viu? da criação que narra a criação do mundo por meio do mito de Marduk e a epopeia de Gilgamesh, Isso. que descreve os efeitos heróicos dos semideus Gilgamesh associado ao relato do dilúvio. Muito bom. Vai, Luan. No campo jurídico, destacou-se a criação do Código de Hammurabi, Hammurabi. primeiro código de leis escrito da história, destinado a organizar as relações entre os homens tanto no âmbito familiar como na vida em sociedade, legislando sobre casamento, divórcio, comércio, crimes, religião, escravidão e direito de propriedade. Muito bom. Gente, então olha só. Na literatura, o que é que eles escreviam? Os principais livros que existiam na Mesopotâmia foram esses dois. A Epopeia da Criação, que é um livro que conta a história de como o deus Marduk teria criado a Terra, certo? E o outro livro que se destaca muito é a Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh havia sido um guerreiro mítico, tipo assim, na mitologia grega não se fala do semideus Hércules, que fez os 13 trabalhos de Hércules, né, que ficou muito famoso. Lá na Mesopotâmia existia um herói similar a Hércules, só que ele era chamado de Gilgamesh, certo? Então, Gilgamesh seria um herói lendário, que seria um semideus, filho de metade Deus. Ele tinha metade Deus porque era filho de um Deus e filho de uma humana, certo? Já no campo jurídico, é o que a gente falou na aula passada, né? Se destaca a criação do Código de Hammurabi, né? Com aquela característica de justiça, como o primeiro código escrito na lei do olho por olho, dente por dente. Se eu cortei o braço de Gabriel, Gabriel tem o direito de cortar o meu braço. Justiça em equilíbrio. Tá Eu bom? corto bem mais que seu braço. Tá certo, mas não faço isso agora, não. Deixa eu terminar pelo menos a aula, certo? Continuando. Kathleen, tá me ouvindo, Kathleen? Sim. Ótimo. Você lê o próximo, Kathleen. Depois de Kathleen, Gabi vai ler o próximo, certo, Kathleen? E depois Gabi. Vai. Dentre as 282 leis presentes no Código, destaca-se a Lei de Talião, segundo a qual a punição de um criminoso deve ser idêntica ou correspondente ao crime por ele praticado. Atualmente, esse princípio encontra-se na expressão popular olho por olho, dente por dente. Como eu falei, não é?
Se eu arranquei o braço de alguém, alguém tem o direito de arrancar o meu braço. Então, a punição deve ser idêntica ao crime praticado. Vai, por favor, continua. Eu? No campo das ciências, a astronomia foi praticada pelos sacerdotes que se utilizavam dos templos para o desenvolvimento de suas observações. Ok, muito bom, certo? Então, já se fazia na Mesopotâmia observações astronômicas, já se estudava os astros, os planetas e conseguia-se também prever muitas coisas relativas a isso. Finalizando essa página, eu queria que Samara e depois Francisco Edal Edson, por favor, lessem os dois próximos, por gentileza. Os mesopotâmicos promoveram a previsão de eclipses, a distinção dos movimentos das estrelas e dos planetas, um calendário dividido em 12 meses com semanas de 7 dias, sendo os dias de 12 horas. Vai, Dada. O estudo de álgebra e de geometria foi desenvolvido sobretudo pelos caldeus. Gente, então olha só. Isso aqui ó, é meu bonequinho Thor. Certo? Vocês conseguem ver o meu Thor? O Thor, ele perdeu a cabeça. A cabeça dele foi para o espaço. A cabeça dele eu guardei em outro canto. Não sei onde eu guardei a cabeça do meu Thor, não. É porque quando eu acho uma coisa engraçada, eu mostrava ele assim, sabe? Aí ficava Thor rindo. Entendeu? Thor. O filme Thor arrancou a cabeça do Thanos. Os bonecos, Thanos arrancou a cabeça de Thor. Foi, exatamente. Gente, olha só. A astronomia na Mesopotâmia era tão avançada que eles conseguiram, com base no estudo dos astros, criar um calendário muito similar ao nosso, idêntico, certo? Ao nosso. Vou explicar qual é a diferença. Então, para eles, o ano tinha 12 meses, o nosso tem 12 meses também, né? Cada semana tinha 7 dias, o nosso tem 7 dias. Só que para eles, os dias tinham 12 horas. E a nosso dia tem 24 horas. E por que essa diferença? Porque eles não contavam as horas da noite. Por que, professor, eles não contavam? Pelo simples detalhe. O relógio deles era um relógio... Pô, não, deixa eu perguntar isso. Deixa eu perguntar isso para vocês. Por que vocês acham que eles não contavam as horas à noite? Porque o relógio era relógio do sol. Eles fizeram aquele relógio do sol, que a sombra do sol faz o ponteiro. Pera aí, só um minuto, Gabriel. Michael, diga aí novamente. Você disse o quê, Michael? Não disse nada, não. Dada, você disse o quê? Eu acho que alguém disse aí. Eu ouvi alguma coisa. Ana. Gabriel falou, não? O que, Ana Beatriz, você disse? Por causa do relógio do sol. Isso, é isso mesmo. É. Se não tem sol de noite, não tem como contar. Então ele só tinha 12 horas, porque o relógio deles era baseado no relógio solar. Então o dia tinha 12 horas. Oi. Beatriz e Gabriel disse. Isso, muito bem, exatamente. É porque eu acabei ouvindo quando ela falou, não ouvi quando ele disse não. Mas é isso mesmo, o relógio era solar, por isso 12 horas. Não tinha como ser 24 horas, porque não tem sol durante a noite, né? E nem dá para fazer um relógio lunar. Mas a ideia era essa mesmo. Então, com base no estudo dos astros, eles produziram um calendário idêntico ao nosso. Tá vendo? Bom, aqui, gente, você vê também uma imagem do que teria sido a Torre de Babel, certo? Uma passagem que é até bíblica, a construção dessa famosa torre, ela de fato existiu, a Torre de Babel,
certo? E ela teria Não é de sido Babel, construída não? Babel, certo? Na Mesopotâmia. Não se existe mais ruínas dela. O que se acredita, gente, é como se tornou um monumento muito famoso. O que tem acontecido com as ruínas dela é que tudo que se constrói se faz um alicerce. Quando você vai fazer uma casa, você começa pelo alicerce, correto? Show de bola. Então, os alicerces da construção desse templo foram reaproveitados para a construção de outros templos. Então, se acredita que a Torre de Babel tenha sido construído outro templo sobre suas ruínas. Por isso que ele não existe nem ruínas deste templo. Para finalizar, gente, a nossa aula de hoje, nossa explicação, nós vamos para a página 38. Nós vamos ver os 3 últimos parágrafos da página de hoje, certo? Então vamos lá, vamos ver quem vai ler os 3 últimos parágrafos. Eu gostaria de pedir que... Quem disse eu? Deixa eu ler. Foi Pedro que disse isso, foi? Foi eu, Pedro Gabriel. Certo, tá bom, eu vou deixar, já que você quer tanto, Pedro Gabriel. Ana Júlia, que adora ler. Ana Júlia, ela sempre fica pedindo também para ler. E Davi, que é o Ranger Azul, que é o parceiro de Gabriel, certo? É programa da cultura, né, Júlia? Vai. Isso, primeiro, todo parágrafo eu leio. Primeiro, Gabriel, depois Ana Júlia e terminando com o Ranger Azul, Davi. Eu vou fazer minha montagem com ele, Gabriel. Tá certo. Ou, né, Davi? Meu Deus. Já os sumérios desenvolveram o processo aritmético de multiplicação e criaram o sistema sexagenal. Só para ver. Por meio do... Vai, continue. Por meio do qual as horas são divididas em 60 minutos. Os minutos em 60 segundos e a circunferência em 360 graus. Além disso, promoveram também os primeiros estudos sobre a raiz quadrada e a cúbica. Isso, Sistema muito bom. de escrita. Deixa eu ler. Sistema de escrita. Sistema de escrita, códigos de leis, astronomia, noção do tempo, cálculos álgebricos e geométricos. É expressiva a contribuição dos povos mesopotâmicos para o progresso do pensamento humano. Isso. Professor, disse, vocês estão como? Me perdi agora. Terceiro parágrafo na página 38. Além de todos... Achou? Página 38, terceiro parágrafo. Além de todos esses conhecimentos... Davi? Maria, eu acho que aconteceu algum problema com o Davi, Maria. Por favor, Maria, leia para nós esse parágrafo final, para a gente encerrar aqui a leitura e eu explicar. Ok. Além de todos esses conhecimentos, aos mesopotâmicos também se atribui a invenção da roda, da carruagem e do barco à vela, o que contribuiu significativamente para o sistema de transporte. Isso, gente. Então, quando nós começamos a falar de mesopotâmicos, eu expliquei para vocês que eles não são os povos mais antigos. As primeiras cidades, de fato, não começaram lá. Existem cidades muito mais antigas, na China, no Japão e etc. Mas por que nós consideramos e estudamos essa região? Porque do nosso mundo, o que nós conhecemos, onde nós vivemos, o modo de viver que nós vivemos, ele tem suas raízes voltadas para esses povos.
certo? Então, por isso nós estudamos. Aí nós vemos a contribuição. Fala-se que eles foram muito importantes no desenvolvimento da aritmética, então, a multiplicação. Então, vocês têm que agradecer aos mesopotâmicos pela matemática, o sistema sexagesimal, certo? Que a hora são 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, isso faz parte desse sistema, cada segundo tem 60 centésimos e assim sucessivamente. Então, tudo isso faz parte desse sistema. O desenvolvimento da circunferência com 360 graus. Além disso, também raiz quadrada e raiz cúbica surgiu na Mesopotâmia. Além disso, desenvolveu o sistema de escrita, o código de leis, astronomia, noção de tempo, cálculos algébricos, geométricos. Foram muitas as contribuições, certo? E ainda se acredita que tenham sido eles que descobriram a roda, as carruagens e etc, certo? Então, é um povo muito significativo para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade hoje tem um significado muito forte e uma ligação muito forte com os povos mesopotâmicos. Por isso que nós estudamos ele. Agora, gente, para finalizar nossa aula, agora vocês vão resolver o exercício que começa na página 39, certo? Certo? Então, vamos resolver apenas a página 39, certo? São apenas três questõezinhas para você fazer, 7, 8 e 9. Vamos fazer as 3 questões agora. Tá, tchau. Tá bom? Boa tarde para todos. Não, por que boa tarde? É porque para que seja feliz. Sim, tá sim. Você está desejando boa tarde para todo mundo, né? Entendi. Mas vamos lá, gente. Então, eu quero que vocês comecem a resolver agora. Dúvidas, podem me perguntar. Se vocês preferirem, eu posso ler para vocês e dizer o que cada uma questão quer que vocês façam. Querem que eu faça a leitura e a interpretação da pergunta? Isso, quero, gosto. Sim. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Analise a imagem a seguir. Nós temos aqui uma imagem, certo? Que vocês estão vendo. Aí ele diz assim, na Mesopotâmia, a economia era dirigida pelo Estado, que assumiu o papel de controle da produção. Assumia também o recrutamento da mão de obra, além das construções de obras que favoreciam as atividades produtivas. Certo? Aí, identifique a atividade econômica mesopotâmica representada na imagem. Olhando pela imagem aí, gente, qual atividade econômica está sendo realizada aí, na letra A? Pode falar? Diga. O cultivo de rebanho e construção. Cultivo de rebanhos, a pecuária, beleza. Mas construção não. Mas tem uma outra atividade que está sendo feita também. O que é que os bois, vocês acham que os bois estão fazendo o quê? Não. Tá vendo que tem 2 bois com um instrumento no pescoço, você tá vendo? Tô, mas eu não sei o que isso é. Pronto, esses... Não. Mano. E os bois levam para plantar? Ou é cavalo? Isso, ótimo. Plantar. Tem a ver com plantar. Qual é a atividade econômica relacionada a plantar? Como é o nome da atividade? Agricultura. Isso, muito bem, gente. Então, as duas atividades estão sendo desempenhadas aí, é a pecuária e a agricultura, que era uma atividade muito importante na Mesopotâmia. Pecuária e agricultura. Isso, exatamente. Pecuária e agricultura. Essas duas eram muito importantes na Mesopotâmia. Você vê, né? Letra B. Beleza. Letra B. Agora, explique de que maneira o Estado atuava em favor do desenvolvimento dessas atividades. O que é que o Estado fazia? Você tem que explicar, olhando para a imagem, me dizer o que é que o Estado fez para ajudar a que essa atividade desse certo. Casa. Não. Agricultura? Porque não. O que ele fazia para ajudar que a agricultura
Ele não fazia agricultura. Quem fazia agricultura eram as pessoas. Mas o que é que o Estado fez? De acordo com a imagem aí, o que é que a imagem fez, o Estado fez para ajudar? Fez a escavação para passar rio, para passar água. Como é chamado isso aí? Como é chamado? Filtração. Não. Não Ó, sei deixa eu não. mostrar a vocês aqui no livro onde está. Voltem aí para a página. Cadê? Como é que ela entrava mesmo? Agricultura e pecuária. Cadê? Aqui, ó, na página 35, viu, gente? Página 35. Tô aqui. Página 35. Cadê? Ah, Da única relação. Identifiquem onde ele fala sobre as obras que eram feitas no. canais Aqui. de irrigação. Isso, canais de irrigação. Então, o governo, o Estado, né, produzia. Onde é que ele fala no texto? Aqui. Agricultura, canais de irrigação que regulavam a capacidade de distribuição dos rios, Tigres e Eufrates. Pronto, aí vocês acrescentam. Para fazer com que a água chegasse a áreas mais secas. Certo? Então, você vai colocar aí a construção de canais de irrigação que regulavam a capacidade e a distribuição da água dos rios Tigres e Eufrates, certo? Isso que eu estou dizendo, gente, está aqui, ó, na página 35, dentro do segundo parágrafo, viu? Quem quiser ver, está aí, página 35, segundo... Bote na página 35 do livro. No segundo ou primeiro parágrafo? Segundo. Segundo? Segundo. Então ele começa a dizer, ó, canais de irrigação. Então, antes de canais, vocês vão colocar o quê? A construção de... Aí começa. Canais de irrigação que regulavam a capacidade e a distribuição das águas dos rios Tigres e Eufrates. Todo mundo achou? Assim. Todo mundo achou essa parte do texto na página 35? No segundo parágrafo? Eu coloquei assim, ó. Canais de irrigação para que regulasse a porção de água nas cidades mais... Por que você não coloca o que está do jeito que está no livro? É porque... Bote aí, por favor. Senão eu não deixo ninguém fazer a montagem. Certo? Oi, Gabi, diga aí. É até Eufrates, professor? Isso, só até Eufrates tá bom. Só tem que lembrar que antes de começar a copiar, tem que colocar a construção de. Aí começa. Canais de irrigação. Página 35, Kathleen, página 35, segundo parágrafo. Eita. Terminaram, gente? Não. Sim. Não, professor. Pera. Quem não terminou, gente, marca agora, só faz marcar. A parte tem que copiar no livro, entendeu? Porque aí, logo em seguida, quando eu terminar aqui a explicação, você copia, tira a foto e envia para a plataforma, certo? Vamos passar para a questão número 8 para me explicar logo? Porque aí vocês têm... Certo? Questão número 8. Novamente, observe a imagem a seguir. Eu já pergunto a vocês, gente.
Que imagem é essa? Isso é o quê? É um... Templo. Como é chamado o templo na Mesopotâmia? Palácio. Não. Começava com a letra Z. Z. Zigurate de Babilon. Isso, muito bem, zigurat. Era um zigurat, certo? Então, o que é que ele quer? Ele quer que você explique o que é isso e qual a função que isso tinha na Mesopotâmia. Então, você já sabe que é um zigurat. Qual era a função dos zigurats? Então, eles tinham pelo menos 4 funções. Era um templo, como você já sabe muito bem. Além de templo, era o que mais? Vamos lá, me digam aí. Além de templo, os zigurats eram o quê? Casas. Para os Não, mais ricos. não. Lugares de festa, tipo salão. Peraí, não, viu, Michael? Como é, Dada? Era o quê? Palácios. Isso, era a sede do governo, era a sede do governo também, certo? Sede do governo. Além de ser templos, eram sede de governos. Também tinha mais algumas coisas. Além disso, era o quê? Deixa eu voltar aqui as páginas do livro para vocês dizerem onde é que está a resposta. Aí vocês encontram. Era como se fosse um banco, onde botava lá o Não, dinheiro do imposto. não, assim não. Peraí, acho que tá. Aqui, gente, achei. Olha só. Botem na página 32, por favor. Todo mundo na página 32. Tá, Onde 32? tem as cidades. Tá vendo? 32. As cidades. Segundo parágrafo. Tá aí, a resposta está no segundo parágrafo da página 32. Adoração de deuses. Então, professor, de onde é que começa a minha resposta? A partir do ponto onde eles dizem assim, chamados zigurats. Pronto. A partir daí até o final do parágrafo, quando eles diziam, funcionavam como centros religiosos, abrigavam também a sede do governo, o Tribunal de Justiça, escola, além de observatórios astronômicos na cidade. Beleza? Página 32. Página 32, certo? A partir da palavra chamados zigurats. Figurati, né? É. Todo mundo achou isso aí na página 32? No tópico as cidades? Deixa eu perguntar. Achou, Ana Beatriz? Eu achei. Maria, achou? Sim. Micael, achou, Micael? Michael? Sim. Samara, achou? Sim. Kathleen? Sim. André? Sim. Luan? Achei. Pronto, beleza. Então vocês marcam aí agora, só marcam, certo? E vamos logo para a última questão, para mim explicar a última questão para vocês, tá bom? Tá. Aqui, chegamos. Agora, questão número 9. Apresente as diferenças entre a religião dos povos mesopotâmicos com os egípcios. Então, você vai comparar religião. Você vai olhar esse ponto que a gente estudou agora, religião na Mesopotâmia, e vai voltar algumas páginas onde está falando sobre a religião no Egito. Vai comparar as duas e vai escrever as diferenças. Quais eram as diferenças? Aí você vai anotar só as diferenças, certo? Vai dizer, na religião... por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu já dizer uma coisa já. Vocês começam por aí, todo mundo começa por aí, viu? Na religião egípcia, preste atenção, o faraó era visto como um deus vivo. Já Na religião, na Mesopotâmia, o rei não era visto como um deus vivo. Ele era visto como um intermediário, como um representante junto aos deuses. Essa é a primeira diferença.
E as outras, professor? Você vai olhar na religião mesopotâmica e na religião egípcia. Todo mundo entendeu o que é que tem que ser feito? Botem aí pelo menos umas 3 diferençazinhas. Já é suficiente. Certo? Já disse uma para vocês. Beleza? Bom, então, vou encerrar aqui o vídeo, certo? Vou fechar o vídeo. Professor, uma Oi. coisa. A primeira é o que mesmo? Eu só botei um. Como é?